Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje vamos conhecer a história do Felipe de Oliveira, aprovado no concurso da PF para o cargo de escrivão e está aqui em São Paulo para contar para a gente sobre a trajetória de estudos dele. Felipe, seja muito bem-vindo, parabéns pela sua aprovação. Obrigado, obrigado. Felipe, para a gente começar, vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo. Fala pessoal, meu nome é Felipe, eu tenho 30 anos, sou carioca, sou engenheiro de produção e acabei de ser aprovado para a PF. No meu primeiro concurso, sou recém-ingresso nessa vida de concurseiro. Olha só, primeiro concurso que você prestou, então? É isso, é o primeiro concurso e eu tive um pouco de tempo para estudar, então por isso que eu fui bem já no primeiro. Então vamos saber um pouquinho sobre isso. Você estudou por quanto tempo direcionado ao concurso? Bom, eu estudei por 7 meses para o concurso. Tem gente que está estudando desde a última prova, então isso pode ser considerado pouco tempo. E, e eu estudei trabalhando, então foi um pouco mais difícil de conciliar, mas deu, assim, foi a estratégia que eu usei de estudo que eu acho que fez eu agilizar o aprendizado. E como que você conheceu a estratégia? O estratégia quem me apresentou foi o Guilherme Henrique, ele já deu entrevista aqui, ele passou para a PF, passou para a PRF. Ele me ligou um dia quando o concurso estava para ser aprovado ainda, me ligou, falou sobre a oportunidade, falou sobre o número de vagas, falou que acreditava em mim. E ele me apresentou o material de estratégia, né, já de cara. É o material que ele usa e é o material que eu usei total na preparação. Eu estudava por PDF principalmente, então eu conheci o estratégia pelos PDFs. Você falou que tinha que conciliar trabalho com estudo, como que foi isso? Então, eu não tinha tantas horas disponíveis, então eu fazia o máximo que eu podia sem perder sono, perder qualidade de vida em geral. Então, eu trabalhava até às 7, às 7h01, como é home office, às 7h01 eu já estava praticamente pronto para estudar. E eu estudava lá até às 10h30, 11 horas, mais ou menos, isso nos dias de semana. Aos finais de semana eu aproveitava para compensar, então sábado eu estudava o dia todo e domingo eu estudava um pouquinho. Como eu estudei mais no pós-edital, né, praticamente, então domingo eu usava para fazer os simulados. E aí depois eu me liberava também, não perdia todo o final de semana não, também fazia algumas coisas que eu gostava. Bom, e como que era a sua organização nos estudos? Você falou que preferia PDFs, e quantas matérias que você conseguia estudar? Como que você se organizava mesmo? Então, a metodologia quem me explicou foi o Guilherme, ele desenvolveu a partir dos erros dele e também através dos coaches que ele fez. Vi quantos PDFs tinham de cada matéria, quanto tempo que eu levaria para passar por todos os PDFs, né? Fiz um cálculo ali para ver se dava tempo, se não dava tempo. E decidi alguns PDFs não estudar. Por exemplo, direito administrativo eu não toquei muito, peguei só resumo na reta final, direito penal, porque eram muitos PDFs para poucas questões. Então a gente viu qual era o melhor custo-benefício, estudou muito o que cairia muito. E deixei para estudar menos o que eu tenho mais facilidade. Por exemplo, raciocínio lógico. Eu sou engenheiro, né? Então, raciocínio lógico eu já estudava um pouco menos porque eu consegui pegar mais rápido. Então, eu aproveitava meu tempo com as coisas, por exemplo, informática, contabilidade, que eram coisas que eu não tinha tanta facilidade, né? Não tinha tanta vivência. Eu acabei usando meu tempo mais para estudá-los. Então você teve uma estratégia bem definida mesmo, deixou algumas coisas de lado. Sim, foi um risco, né? Foi um risco calculado, vamos colocar assim. Eu tinha que escolher, eu tinha 20 algumas coisas horas semanais, então eu tinha que escolher o que eu ia direcionar meu estudo, e eu acabei tendo que deixar algumas coisas de lado, e eu marcava tudo que eu fazia numa planilha, né, organizava meus estudos, quantas horas eu estudava por dia, quantas questões eu fazia, quantas páginas eu lia, para depois ver o que eu precisava melhorar, né, e o que eu já estava bom, o que eu podia passar mais rápido, e assim foi. Você fez muitas questões? Eu fiz bastante questão, né? Para o tempo de estudo que eu tinha, eu fiz 15 mil questões. Então é bastante questão, Em considerando 7 7 meses. meses, né? E sobre resumos, grifos, o que que você fez para memorizar? Então, resumo, estava cortado da minha estratégia de estudo. Eu não tinha tanto tempo, precisava ser eficiente. E o resumo você perde muito tempo fazendo um negócio que já está escrito ali no PDF, que alguém selecionou o conteúdo, né? Que o estratégia selecionou um conteúdo lá
bom, que tem probabilidade maior de cair, e mais didático. Então, eu fazia as marcações e depois, quando eu fazia minhas revisões, eu fazia as revisões acima só do que estava marcado e não de todo o PDF. Então, uma coisa que eu li a primeira vez e não marcava, provavelmente eu nunca mais li aquela palavra. Então, não fazia resumo, eu substituía meus resumos pelas minhas marcações nos PDFs. Você se considera que tem facilidade para aprender? Pelo resultado, né? A gente é resultadista às vezes, então pelo resultado parece que sim. Mas eu tenho facilidade para aprender algumas coisas, assim como eu tenho dificuldade para aprender outras coisas. Acho que todo mundo é assim. Então eu tive, por exemplo, dificuldade para aprender contabilidade, alguma dificuldade para ler direito e gravar as leis secas, né? As leis como elas vêm. Então eu também tinha algumas dificuldades. Não era fácil aprender tudo. Algumas coisas eram mais fáceis e outras mais difíceis. E o que você fez para superar essas dificuldades, como por exemplo em contabilidade? Então, quando eu tinha mais dificuldade, eu tinha que estudar mais. Então, Mas PDF mesmo. PDF, você estuda mais o PDF. Se você não entende de nenhuma forma, aí tudo bem você assistir uma videoaula para você pegar o que o professor está falando. Às vezes você consegue, através da voz do professor, da didática do professor, entender. Então, eu assisti algumas videoaulas, por exemplo, de informática. Tem até um professor de estratégia que eu assisti a aula dele, que era o Renato da Costa, eu conheço ele é do Rio também. Então, um abraço, Renato. Então, eu assisti algumas aulas nas matérias que eu tinha mais dificuldade, mas a maioria era questão. Você tem dificuldade? Faz mais questões ainda. Faz mais questões, vai aprendendo como que você resolve. Se você não entende 100%, aprende a resolver, que é o que você precisa na prova. Você não vai dar aula de contabilidade, você vai ter que resolver questão. Boa. E vamos falar um pouquinho sobre a véspera da prova. O que você fez? Estudou? Você descansou? A véspera da prova foi um sábado, então, como todos os sábados, eu estudei bastante, até mais do que os outros sábados. Eu comecei o dia já fazendo um simulado. Simulado não, eu fiz a prova passada da PF. Já tinha algumas questões que eu já sabia a resposta, então até fui muito bem. Então, pelo menos ajudou também o ego. Eu falei, cara, tô pronto. E depois eu estudei todas as matérias, mas finalizando, assim, tipo, algumas matérias eu fiz questão porque eu estava para finalizar, precisava fazer aquelas questões para ter um número X, e outras matérias eu só fui lendo a marcação, que eram matérias importantes, que eu sabia que ia cair, que lá no Bizu, por exemplo, estavam com estatística alta de que cai em provas do CESP, então eu utilizei esse último dia mais para estudar. E no dia da prova, eu acordei mais cedo, e viu que eu fiz um resumo. Aí eu fiz um resumo, né? Na verdade, temas que poderiam cair na redação e algumas estatísticas para gravar mesmo. Então eu acabei lendo meus resuminhos só da parte da discursiva, que poderia cair algum tema, poderia pedir algum número, e eu queria saber os nomes das operações também, inclusive coloquei uma operação lá na hora da prova. Então eu queria estar bem assim em relação a dados para discursiva. Acabou que caiu muito de direito, né? Memória fresca, né? Exatamente. Então, o que valia a pena de talvez ter um resumo seriam as fórmulas de estatística, que são muitas, né, que eu também li antes da prova, e a parte de dados, assim, que é um negócio que você não aprendeu, você só leu ali e pode usar isso a seu favor. E como que você se preparou para a prova discursiva? Para a prova discursiva, eu usei o esqueleto do aluno, acho que provavelmente deve ser campeão aqui das entrevistas do esqueleto. A professora Janaína apresentou, eu vi o vídeo, esse eu vi vídeo, e usei, a minha redação é praticamente a redação dele em relação à estrutura, né? Só muda o conteúdo, o que estão pedindo. Mas isso me ajudou a ter uma nota boa, eu fiquei com 11,91 na discursiva. Eu, o Guilherme, o Maicon, todos nós que usamos a mesma metodologia de estudo, também usamos a mesma metodologia da discursiva. E os três foram muito bem? Os três foram muito bem, 11,9, 12 alguma coisa. Bom, e aí na prova, você teve alguma estratégia? Começou pelas mais fáceis para você? Na prova eu sempre, todos os simulados eu fiz exatamente na mesma ordem para me acostumar. O simulado, por exemplo, eu fazia a redação, tem gente que às vezes não faz a redação no simulado, aí chega a se enrolar na hora da prova. Então eu fiz questão de fazer o simulado como se fosse a prova. Então comecei a escrever algumas coisas da discursiva, né, algumas ideias, deixei solto ali no rascunho. Depois eu voltei para a informática, eu começo pela informática, que é mais rápido.
para saber se eu vou ter tempo de fazer as outras e deixo as de conta para o final, porque se eu não tiver tempo de fazer uma conta muito difícil, eu não faço, entendeu? Então deixo as de conta para o final. Então foi mais ou menos isso. Informática, né, bloco 2, 3, depois bloco 1, e a redação, e aí depois volta nas questões que eu estava em dúvida. Eu fui fazendo as certas, primeiro as que eu tinha certeza, depois eu fiz a redação e depois eu voltei em algumas questões que eu estava em dúvida para marcar. Para ter tempo também de preencher com qualidade o cartão resposta, não sair preenchendo tudo em cima da hora. E não errou nenhuma no gabarito? Não, no gabarito não. Eu deixei de marcar, eu marquei 100 questões e no caderno de prova estavam 99. Então, até hoje eu não sei qual é essa centésima questão que eu marquei só na hora, assim, falei, não, essa eu vou marcar aqui mesmo e deixei para lá no caderno de prova. E quando você saiu da prova, teve a sensação que tinha ido bem? Então, para ser sincero, eu não sabia se eu tinha ido bem ou se eu tinha ido mal, porque quando eu estava fazendo os simulados, eu sabia quantas mais ou menos eu fazia com certeza e quantas questões eu fazia com um pouco de dúvidas. E eu tive mais dúvidas na prova do que eu fazia nos simulados. Então, eu não sabia se eu tinha ido exatamente bem, né? Eu podia ter ido bem, e como fui, mas podia ter ido mal também. Também tive dúvida em relação à discursiva, porque é um tema muito genérico e eu podia ter ido exatamente onde eles queriam, como eu podia ter ido exatamente onde eles não queriam que eu fosse. Então, eu estava em dúvida se eu tinha ido bem ou tinha ido mal, mas sabia que tudo podia acontecer, que eu podia ter ido muito bem e que, como a prova foi difícil, relativamente difícil, eu sabia que ia ser difícil para todo mundo. Então, isso pelo menos eu estava tranquilo, que não foi difícil só para mim. E aí, quando viu, então, o gabarito, viu seu nome na lista de aprovados, qual que foi a sensação? Foi muito boa, né? Desde o gabarito preliminar, assim, eu vi que eu tinha ido bem, que eu já tinha que treinar para o TAF, então já estava com essa sensação boa, mas deu um nervoso muito grande no dia do DOU, né, do Diário Oficial. Então eu lembro que saiu de madrugada, assim, saiu bem mais cedo, saiu mais cedo que a PRF, e o pessoal estava falando, eu fiquei até 1 hora acordado, não tinha saído, beleza, eu fui dormir. Só que eu acordei 3 horas da manhã, eu falei, vou dar uma olhadinha no grupo. Aí dei uma olhadinha no grupo, aí as pessoas falaram, aí consegui, não consegui, etc. E aí eu fui ver. E aí eu fui rolando a tela do celular, né, 3 horas da manhã, e aí caraca, escrivão é abaixo, não sei o quê. Aí eu rolando, né, e é o nome em ordem alfabética, né, meu nome começa com P, e eu só pensando assim, por que meu Felipe não é com F, né? E aí, coração acelerado, é quando eu vi meu nome lá, porque eu tava com medo da discursiva, né? Então quando eu vi meu nome lá, com a nota que foi, eu falei, ufa, que alívio. Agora eu só espero estar dentro das vagas, como estava até. Então deu tudo certo, mas deu aquela acelerada no coração e foi aquele alívio, assim, 3 horas da manhã. Ótimo. E você falou no início dessa entrevista que decidiu prestar esse concurso porque seu amigo te ligou e você se interessou. Agora você já se enxerga como um policial? Hoje eu já me enxergo, assim, ainda falta, né? Ainda estamos no processo de virar policial, né? Ainda não fardei. Mas você sonha com isso? Mas hoje eu me vejo, é uma coisa que é uma instituição respeitadíssima, né? Dentre as instituições públicas brasileiras, é uma das mais respeitadas. Então, desde a Lava Jato, então, com a cobertura da mídia, ficou uma coisa bem... É um sonho, né? Ter um órgão público que funciona super bem. E eu me vejo policial federal e se eu for fazer algum concurso, provavelmente vai ser para continuar na polícia como perito ou delegado, não sei, depende eu sou engenheiro, né? Eu tenho que fazer uma outra faculdade ali se eu quiser seguir outras carreiras dentro da PF. E o que você pode apontar de erros e acertos? Você já citou vários, principalmente na sua preparação, a sua organização, mas quais outros você pode apontar para a gente? Em relação a erro, eu acho que eu não tive tantos erros porque eu usei um caminho que já tinha sido traçado por outras pessoas. Então, eu evitei de cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram antes. Então, eu acho isso importante, é uma dica aí para todo mundo. Mas em relação a acertos, eu acho que, claro, ser organizado, não deixar de estudar é importante. Às vezes acontecia um imprevisto e eu trabalho, então eu tinha que trabalhar até mais tarde. Eu não deixava de estudar, eu estudava 0 porque eu não ia conseguir estudar tudo. Você não precisa todos os dias bater a meta, mas tenta fazer o máximo que você pode todos os dias. Então,
Um acerto foi dar meu máximo todos os dias. Um acerto também foi não me privar totalmente de fazer coisas que eu gosto ao longo da preparação. Então, sempre domingo à tarde eu estava mais livre, ou domingo à noite, pelo menos, eu estava mais livre. Então, é importante a saúde mental do candidato, do concurseiro, ao longo da preparação. E, claro, fazer muita questão, ter o método certo. A metodologia faz muita diferença, o como que você vai estudar, se preparar para o concurso, estudar o edital do concurso e a banca antes de começar a estudar para o concurso. E o que te motivava? O que me motiva muito é, além da instituição, além da carreira ser muito legal, ser uma coisa muito bem vista, né? O que me motiva pessoalmente, intrinsecamente, é a minha família. Então, todo mundo torce muito por mim, então cada evolução, cada concurso que seja que eu passe, cada salto que eu dou na minha carreira, cada vitória é uma vitória compartilhada. Então, eles me motivam muito a continuar buscando coisas interessantes, a continuar vencendo, a continuar passando em coisas, e porque eu mostro para eles que eles conseguem também, e ninguém vence sozinho, eles me ajudaram muito, e por isso que eu consigo atingir bons resultados no que eu tento fazer. Então, eles te apoiaram? Me apoiaram muito desde que quando eu soube do concurso. Eu falei com eles antes de entrar de cabeça, perguntei para eles qual era a opinião deles, e todos eles me deram muito apoio, já sabiam que eu tinha passado, e eu nem tinha estudado ainda, eles já sabiam que eu ia passar. Essa força é legal, esse otimismo é legal, você acaba se enchendo de autoconfiança também. Você tem que ralar para passar no concurso, não tem jeito, mas se você confia pelo menos no seu potencial, você já está na frente de um monte de gente que está ainda duvidando de si mesmo. Você encarou isso como um estímulo. Muita gente sente essa pressão. Você se sentiu pressionado? Na verdade, sempre foi assim, eles sempre foram super otimistas, né? Eles não vão mudar porque eu tenho 30 anos, eles vão continuar otimistas com tudo que eu faço e torcendo por mim. Então eu me acostumei, nesse tempo todo aí eu me acostumei a lidar com essa pressãozinha boa, e se eu não passasse estava tudo bem também. Se passa é legal que comemora junto, e se não passa é bom que tem colo da família também. Afinal, seu primeiro concurso. Afinal, meu primeiro concurso. 100% de aproveitamento. Bom, e agora, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem de motivação para as pessoas que estão assistindo e que também desejam uma aprovação. Então, pessoal, se você está estudando, seja para a área policial ou seja para qualquer outra área de concurso, eu tenho 2 dicas importantes. Uma dica é confie em si mesmo, acredite no seu potencial, porque a caminhada é difícil, mas você consegue. Ninguém nasceu sabendo. Para você ter a maestria em qualquer coisa, você precisa de muitas horas de prática. Então, para um concurso, para você aprender as matérias, para você chegar preparado para a prova, você também precisa de muito tempo, independente do seu nível hoje. Né? Se é seu sonho, corre atrás do seu sonho. E a segunda dica é tente procurar uma metodologia que funcione para você. Não conheça o desafio que você vai enfrentar para passar nesse concurso, então você pode fazer uma trilha, né, passar por mata fechada, né, criar seu próprio caminho e chegar no ponto final. Mas pode ser que você não chegue, pode ser mais difícil do que poderia ser. Então, se alguém já abriu um caminho, já existe uma trilhazinha que você possa seguir, vai ser mais fácil você seguir. Então, essas são minhas dicas e desejo sorte a todo mundo que está tentando. É uma vida que não é fácil, mas é compensadora demais. Tá dado o recado. Muito obrigada, Felipe, por ter vindo aqui em São Paulo e por compartilhar a sua história aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre que quiser me chamar, volta aqui para dar entrevista. Combinado, tá feito o convite. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, o seu comentário também parabenizando o Felipe. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.